Olá, muito boa tarde. Assinala-se neste dia 24 de outubro o Dia da Organização das Nações Unidas, um fórum das nações, muitas vezes incapaz de impedir guerras e de se afirmar em torno de causas comuns como a paz ou o desenvolvimento de todos os povos. Um tema a que vamos voltar daqui a pouco, recuperando o discurso do Papa Francisco no Centro Cultural de Belém. Primeiro destacamos notícias que têm no centro a geração da Jornada Mundial da Juventude, a geração 2023. Jogos, inteligência artificial, dança, dinâmicas para uma catequese renovada em mais uma edição do Evangelizar. E, acima de tudo, tem a descrição dos workshops. Depois do Porto, foi Lisboa a acolher a edição 2023 do Evangelizar. Um dia dedicado aos catequistas, com uma vasta oferta formativa para capacitar e fornecer novas ferramentas para novos desafios. A ideia é reunir, oferecer um conjunto de workshops, a palavra não é pelo anglicismo, mas é porque é uma oficina, é um espaço de experimentação onde podes treinar determinado tipo de competências. São workshops curtos, 75 minutos, não é um curso completo, mas no fundo abre-te a possibilidades novas. Não só no contacto e com as competências que o formador tem, mas no encontro com outras experiências, com gente de outras dioceses, com mais maturidade que tu, menos maturidade, mas nesta lógica de experiência, acho que há realmente aprendizagem. A dança, dinâmicas de grupo ou a passagem do papel ao digital foram apenas alguns dos 19 workshops em que os participantes foram desafiados a escolher e a participar, cada um trazendo técnicas e abordagens inovadoras. Tu escolhes em que workshops é que queres participar. Claro, alguns são muito mais ligados às questões da comunicação, da expressão, outros são muito mais ligados à interioridade, outros aspectos mais técnicos. Pronto, há um pouco de tudo, mas no fundo tu investes naquilo que sentes que te pode ser mais útil ou que te abre possibilidades novas. E estás como responsável, não és um mero consumidor passivo, enfastiado de coisas que outros dão. Isso acho que explica um bocadinho o sucesso formativo desta experiência. Primeiro, os participantes podem andar por vários workshops, não é? Podem escolher. E depois é a partilha entre eles e nenhum grupo é igual. Eu vou ter 5 grupos, não é? Para fazer a formação e provavelmente as coisas vão correr diferentes em cada grupo, até porque eu também vou aplicando conforme a resposta do grupo. É essencial aprendermos e aprendermos uns com os outros. Importa capacitar os catequistas, neste caso os animadores de grupo, para aquilo que já faz parte do dia-a-dia dos adolescentes e dos jovens que andam nos nossos grupos de catequese, não é? O smartphone no bolso, portátil, o tablet e aquilo que podes fazer com estas ferramentas que estão à nossa disposição. Definir o que é um grupo, mas não aquela definição básica ou que está na internet, não é? Mas que leve cada animador ou cada catequista a entender o que é o seu grupo e a caracterizá-lo. E depois de o conhecer, saber como trabalhar com ele. Não é nada pré-formatado, mas levar cada participante a entender e a fazer uma reflexão do que é o seu grupo e como trabalhar com ele. Os catequistas chegaram de diferentes comunidades porque entendem que a aprendizagem e a partilha é essencial ao exercício da sua missão. Porque devemos sempre nos atualizar também com ideias, trocar impressões, experiências e essencialmente também para fortalecermos também o vínculo que há entre todos, entre comunidade. Acho que são de desenvolvimento espiritual e ajudam-nos a aprofundar toda a nossa, aumentarmos os nossos conhecimentos para podermos também sermos melhores catequistas, melhores seres humanos. Este ano trouxe o meu filho e a minha mulher, que também são catequistas. Pronto, e é isso que nos traz cá. Hoje em dia acho que é muito o dar a catequese que não se dá em casa, que há tempos atrás a catequese vinha muito de casa também, e hoje em dia temos que fazer esse trabalho que temos que complementar esse trabalho que não acontece tanto em casa e, portanto, temos que o reforçar na catequese. E as crianças são mais exigentes? Sim, acho que temos que também adaptar, temos que perceber também como é que, hoje em dia os tempos são diferentes, as crianças precisam de mais atenção e precisamos de explicar as coisas de outra maneira, que também é educativo e que lhes possamos dar um encontro com Cristo na catequese. Há novos desafios, há novas famílias,
A sociedade tem desafios que são desafios que os catequistas podem ajudar as famílias a suprimir também os desafios em casa e a ajudar os seus filhos. Basicamente nós somos mais um elemento para ajudar as famílias a catequizarem, porque a catequese começa em casa, a catequese doméstica, não é? Nós, como catequistas, somos um apoio das famílias. Cada um com motivações específicas, procuravam os temas de acordo com a vontade de experimentarem novas abordagens catequéticas. Pessoalmente eu gosto muito de tudo o que tenha a ver com movimento, dança, canto, por isso todos os workshops relacionados com essas áreas eu gosto muito. Depois gosto também dos workshops que falam sobre novos modelos pedagógicos e que nos permitem ter novas técnicas para apresentar aos nossos miúdos. Despertou muita atenção de inteligência artificial. Pronto, é uma coisa muito atual e uma boa maneira, talvez, acho eu, pronto, ainda vou ver. Acho que é uma boa maneira de tentar entusiasmar as crianças e juntar aqui as duas coisas, a catequese com a inteligência artificial. Jogos sobre a Bíblia eram apresentados como uma forma de envolver e despertar o interesse das crianças para a aprendizagem desses relatos centrais na estruturação da fé. Mas a oração também se faz pelo gesto e pelo corpo, em movimentos que estimulam a interioridade e onde a expressão corporal auxilia a reflexão. Abordagens diferentes que o catequista poderá pôr em prática no seu grupo de catequese. É a mesma coisa que eu aplico neste grupo de trabalho, ou nos grupos de trabalho que vou ter, é o mesmo que cada catequista ou animador pode fazer no seu grupo. Se nós conhecemos o grupo, se nós nos entrosamos com o grupo e vamos reconhecer as suas fragilidades ou a parte mais forte do grupo, se nós o conhecermos, nós conseguimos a cativar e conseguimos levar o grupo a atingir o objetivo que nós queremos naquela catequese, ou naquela sessão, ou naquela formação. Se eu levo conceitos pré-feitos para o meu grupo, eu nunca vou conseguir conhecê-lo, ou seja, toda a mensagem que eu passar, muito mais a nossa mensagem, não é propriamente matemática, não é 2 mais 2, essa mensagem irá com certeza ganhar raízes e fortalecer o grupo. Mesmo no confronto com as novas possibilidades tecnológicas, ninguém deve sentir limitações a aderir a novos métodos e possibilidades. Aqui nós conseguimos fazer tudo aquilo que fazíamos no papel, digamos assim, nas técnicas de grupo tradicionais, conseguimos fazer isto tudo e ainda mais recorrendo a estas ferramentas online, a aplicações, a sites, a tanta coisa que conseguimos usar e até à própria inteligência artificial, que agora está na ordem do dia e que também conseguimos aplicar na nossa catequese, claro. Algumas centenas de catequistas participaram nesta iniciativa dos salesianos que se articulou entre Porto e Lisboa e que foi ocasião de encontro e partilha entre diversas gerações de catequistas. Eu queria principalmente aprender para mim, porque acho que é importante aprender primeiro para ensinar depois, e acho que foi isso muito que me fez aceitar este convite, que era querer aprender eu e para depois conseguir ensinar como deve ser e sei lá, conseguir aumentar a minha fé talvez. Acho muito bom. Conseguimos adaptar aos novos desafios das diferentes idades, ou seja, dar um catequese um 5º ano este ano não é o mesmo da catequese, é o mesmo 5º ano do ano passado. E cada grupo é o seu grupo e acho que não nos podemos prender a abordagens fixas e temos de ir aprendendo coisas novas, que é para isso que isto serve, acho eu. Depois da Jornada Mundial da Juventude, os catequistas mais jovens assumem a consciência de um maior dinamismo que devem assumir nesta missão. Eu gostei muito das jornadas, também tivemos com meninos mais novos e acho que foi mesmo muito giro e acho que foi uma das experiências melhores de sempre e acho que foi mesmo importante para a fé e muito importante também para conseguirmos também, eu também aprendi muito, por isso acho que também vou conseguir passar um bocadinho dessa mensagem aos mais pequenos e acho que foi muito importante também. Interpretava sonhos ou laranja
lançaram-no. O evangelizar quer fazer pontes entre o Evangelho e a forma como este se pode comunicar na atualidade. Por isso, a aposta em temas e técnicas que tornam mais eficaz a comunicação e o processo educativo. A nossa intuição, enquanto salesianos, é um bocadinho fazer as pontes entre a evangelização, é isto que nos traz, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que interessa, não é? Mas depois, como é que o comunicas? Esta dimensão ligada às questões da comunicação, mas também há a dimensão que a gente pode chamar educativa. O Evangelho usa muitas ferramentas diferentes, não é? Mas também aquilo que nós chamamos de educação, que não é aula, não é instrução, mas, por exemplo, a atenção à realidade do destinatário, todas as dimensões da psicologia, da compreensão do outro, não é? E pronto, a ideia é fazer aqui um leque, não é? Ou seja, ir buscar outras fontes de saber que nos podem ajudar a nós a anunciar melhor o único Evangelho que nos salva, não é? Centenas de catequistas no Porto e em Lisboa, em torno de diversas temáticas para desenvolverem e aperfeiçoarem a abordagem da catequese perante os novos desafios. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estas e outras notícias que partilhamos consigo e atualizamos a cada momento. Agora falamos sobre o papel das organizações internacionais na construção da paz, recuperando os desafios deixados pelo Papa Francisco a lideranças políticas e sociais no Centro Cultural de Belém. É para isso o nosso convidado António Capela. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. E se lhe perguntasse, quando ouviu o discurso do Papa Francisco, ou quando o revisitou ou releu, agora mais recentemente, olhando ou lendo nas circunstâncias atuais, acredito que ele tenha uma atualidade imensa e que estejam ali as soluções para muitos dos conflitos que nós vivemos. Sim, é verdade. E ao voltar a este discurso até fiquei muito impressionado porque o discurso como que ficou mais atual. Muito recentemente começou um novo conflito. Portanto, quando o discurso foi feito no verão, já tínhamos há 1 ano e meio, mais ou menos, o conflito da Ucrânia e da Rússia. Mas agora, ao surgir este novo conflito terrível e trágico na Palestina, com Israel, que é assustador, faz com que este discurso seja um discurso mais relevante. Porque já neste discurso o Papa centra-se muito no tema da paz. E este discurso acaba por ser um discurso sobre a paz, sobre o papel que a Europa tem para construir essa paz, e depois uma coisa que nos comove muito a nós portugueses, que é um discurso muito português. O Papa faz claramente um esforço, podemos dizer, para se aproximar da população portuguesa. É um discurso em que fala de Camões, cita Pessoa, cita Sofia de Melbreiner, até cita Amália Rodrigues e até mesmo o próprio Saramago, mostrando até um estilo do Papa Francisco de chegar e de tentar chegar a todos. E este discurso, que é um discurso sobre o papel de Portugal e da Europa na construção da paz, depois do que aconteceu nas últimas semanas, com o conflito israelo-palestiniano, mostra como este discurso é cada vez mais atual e por isso isto chama mais a atenção e por isso mostra como é importante voltar a este discurso. Tendo sempre presente, de facto, o oceano como capaz de fazer pontes e de ligar povos, não é? Exato. Nesse discurso, o Papa alerta que, diante de problemas comuns, tem sido difícil que os povos se juntem e encontrem soluções para o que é uma crise de todos. E esse permanece como o problema que nem as organizações internacionais conseguem resolver, como a ONU. Sim, é verdade. O Papa, ao falar da Europa, faz um elogio à Europa, vamos dizer assim, sobre o progresso e sobre que, de facto, nós conseguimos, durante as últimas décadas, um enorme progresso tecnológico. A condição de vida das pessoas, de uma maneira geral, avançou muitíssimo, mas para estes problemas que são comuns, para estes problemas que nos atravessam a todos e para estes problemas que são muito antigos, como é o problema da guerra, o progresso não chegou a essa área. É verdade que este diálogo fomentou novas relações económicas, novas relações entre os Estados, a criação de órgãos como a Organização Nacional das Nações Unidas, mas a verdade é que continua a haver conflitos que são inaceitáveis, que são trágicos, que são verdadeiras tragédias humanas, de mortes de inocentes, muitos inocentes, de milhares, muitas vezes num dia morrem centenas de inocentes, e que aqui o progresso não chegou. E por isso, neste discurso, o Papa convida-nos a olhar com um espírito que é crítico, mas sobretudo renovador, da noção do que é o progresso. Como é que, passadas tantas décadas, a tecnologia não respondeu, e temos de ter esta humildade de reconhecer, a tecnologia não respondeu, aliás, a tecnologia até pode tornar-se um potenciador do perigo das armas, da morte das armas, e que se este progresso tecnológico não é acompanhado de um progresso humano, de um progresso ético
então esse progresso é mais perigoso e não nos interessa. Por isso o desafio que o Papa nos lança neste discurso, e é um desafio que atravessa todas as nações e as Nações Unidas também, é entender o progresso como algo que está ao serviço das pessoas e não contra as pessoas. O Papa refere também o Tratado de Lisboa, em 2007, referindo que Lisboa pode, de facto, sugerir uma mudança de ritmo, sobretudo no que diz respeito à construção da paz. Está esquecido esse tratado afirmado aqui em Lisboa e assinado aqui em Lisboa no que diz respeito à construção da paz? Até pelo conflito na Ucrânia e na Rússia, não é? Sim, a verdade é que desde o Tratado de Lisboa, ao longo dos últimos mais de 10 anos, já passou mais de uma década do Tratado de Lisboa, se nós fizermos uma avaliação sobre se os países se aproximaram ou se afastaram, nós vemos que a polarização, o afastamento, o crescimento dos extremismos, a revolta do diálogo entre as nações é algo que tem aumentado. E por isso o Papa, ao fazer este elogio do Tratado de Lisboa, da aproximação entre nações, de uma Europa que dialoga, o Papa está a reagir e a responder e a propor uma alternativa que é dizer nós não estamos a caminhar para ter nações mais próximas e dialogantes. E sobre isto é onde eu acho que está a grande originalidade do Papa Francisco e aquilo que propõe e que a Igreja tem a propor é que o diálogo sobre a paz tem que ter uma premissa, que é a justiça e a verdade. Portanto, que o diálogo sobre a paz não se faz simplesmente juntando pessoas com ideias diferentes. Não se faz simplesmente com o cruzamento de coisas diferentes. É preciso interação, é preciso diálogo e por isso espaços como a ONU são espaços de diálogo e essa criação de um diálogo e de uma procura da verdade e de uma procura de compreender o outro é algo que é fundamental. Para não será urgente, de facto, que organizações internacionais como a ONU tenham, de facto, uma nova... Primeiro, entre elas, a própria reorganização dessas estruturas que são intergovernamentais. Porque, de facto, não há uma presença dessas organizações na história. Sim, eu diria... Quase que há países que têm mais influência que a própria Organização das Nações Unidas, não é? Sim, sem dúvida, né? As grandes potências, e aliás, através da forma como está constituído o Conselho de Segurança, têm sempre uma voz muito maior. E eu diria que há duas coisas que são relevantes. A primeira foi a que mencionou, que é pensarmos de que forma é que a organização pode ser mais equilibrada, mais favorável ao diálogo, mas, em segundo lugar, e permita-me sublinhar em segundo lugar, a grande mudança, ou se quiser com atrevimento, a grande revolução é a mudança dos corações, é a mudança das atitudes. Não tanto de regras e sistemas, mas das pessoas. E é isto, o Papa não fez nenhuma proposta de alteração de regras, nem de estatutos da ONU, nem sequer seria a sua competência, mas o desafio que o Papa deixou no CCB é um desafio às pessoas mudarem, a perceber que, disse o Papa, que a bondade não é uma fraqueza, mas que é verdadeiramente uma força. E que nesta atitude dos conflitos, aquilo que estamos chamados a fazer é, como dizia o Papa João Paulo II, outro Papa, mas que o Papa Francisco segue na continuidade, que é a purificar a memória, da maneira como olhamos para o passado e da maneira como olhamos para o futuro. E entre as muitas frases, enfim, que rapidamente se transformam em slogans do Papa Francisco, há também uma aqui no discurso do CCB, quando ele desafia a construir o amanhã juntamente com o inimigo de ontem. Exatamente. E isto é tudo, que é perceber que só há paz, o que está na base da paz, o mais importante é se há perdão. E haver perdão é saber ter esta bondade que supera o desejo de vingança, o desejo de supressão. Perceber que a paz exterior começa antes na paz interior. Que alimentar um ódio contra o outro não vai ajudar nunca a construir a paz. E este é o desafio que é lançado não a um lado da guerra, nem ao outro lado, mas aos dois lados. E a toda a gente. Daí que o mais importante não seja alterar regras, que também é preciso, mas o mais importante está em modificar atitudes, em mudar os corações. E perceber que isso começa no nível alto, dos grandes representantes dos povos, dos chefes de Estado, mas também no nível baixo, em cada um de nós, de baixo para cima. Por isso o Papa não estava só a falar para o Presidente dos Estados Unidos, nem para o Presidente da Rússia. O Papa estava a falar para cada um de nós, para que se há esta mudança no coração de cada pessoa, isso é a verdadeira revolução. Isso é o verdadeiro progresso. António Capela, até que ponto estes temas da política internacional, da construção da paz entre as nações, está próximo e deve motivar o compromisso das novas gerações, nomeadamente a geração 2023? Essa é uma extraordinária pergunta, porque o Papa decidiu fazer este discurso no contexto de uma Jornada Mundial da Juventude. Por isso, num contexto em que o maior evento do mundo
e que o evento que tem mais jovens do mundo, até por ser o maior evento do mundo, teve lugar. E por isso o Papa, ao fazer este discurso e ao ter estas prioridades e ao lançar estes desafios no contexto de uma Jornada Mundial da Juventude, está a pensar nos jovens. Porque a verdade é que, voltando à ideia da tecnologia e voltando à ideia da polarização, há muitas coisas na sociedade que apontam para aquilo que o Papa fala como a cultura de descarte, como o esquecimento dos outros. O Papa fala sobre a preocupação do esquecimento dos idosos, sobre os berços vazios, sobre aquilo que podíamos resumir numa expressão, uma cultura individualista, em que cada pessoa pensa em si e nos seus interesses, em que se fomenta o egoísmo, a procura do lucro, as coisas próprias e específicas de cada um, e o Papa convida a sair, a rasgar horizontes, a olhar para os outros. E nesta ideia de que os jovens têm um sopro de vida, que é próprio, até tem um idealismo que é mais normal na juventude, convida os jovens a saírem desta sociedade dos sofás, desta sociedade instalada, esta sociedade do comodismo, do conforto, e perceber que é muito mais grandioso uma vida de entrega aos outros, uma vida em saída, do que uma vida de comodismo. E é por isso também o seu interesse nestes temas. E por isso, sim, eu gosto destes temas porque, de facto, acho que é apaixonante e nós vamos perceber isso com a realidade. Isso não é uma teoria, que é quando nos entregamos aos outros, quando estamos mais centrados nos outros, sobretudo, e este é o desafio que também o Papa deixa, não é? Que a política e as grandes questões sociais é estar centrada nos mais frágeis. E quando nós ajudamos os outros, é aí que somos verdadeiramente felizes, é aí que nos encontramos verdadeiramente. António Capela, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia, Foi um gosto, muito a recordar essa intervenção do Papa no Centro Cultural de Belém. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, aqui a trazermos novamente a causa da paz, cada vez mais necessária, e a reclamar o envolvimento de todos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.